quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Nessa quinta-feira vou mergulhar na última leitura, na verdade na ordem de proclamação é a segunda, mas é a última leitura do nosso circuito. Começamos sempre no Evangelho. Ele é o centro de tudo, para o qual toda a Escritura se dirige e, ao mesmo tempo, do qual promana toda a Escritura. Nunca esqueçam disso. Nós cristãos não temos uma associação de Bíblia Velho e Antigo. Simplesmente, a Bíblia cristã e católica, que é a Bíblia completa, o cânon completo, verdadeiro, antigo, ele não é composto por A e B, simplesmente. A teologia chama isso a unidade da fé, a analogia da fé. Porque o Evangelho é que funda o sentido de Escritura. Escritura não é um livro. Escritura é o verbo que se fez carne, ou o verbo que se fez palavra escrita, sempre tendo sido sempre palavra eterna. Ela que se aproxima dos homens através da grande revelação inicial do Deus único, e finalmente todo o mistério é exposto na encarnação do Filho único de Deus, isto é, o mistério trinitário, Pai, Filho, Espírito Santo. Portanto, tudo depende do Evangelho. Por isso o Pai sentencia por 2 vezes a humanidade com uma ordem: escutai-o. Isso é uma ordem de Deus. Equivale a tudo aquilo que havia dito antes para Israel. Shema Israel Elohim. Escuta, Israel, o Senhor. Pois bem, esta palavra não é dita só, já havendo sido dita, a Israel, mas a toda a humanidade. Somos povo da escuta do verbo. Nós sabemos que escutar o verbo vai para além de ouvi-lo, auscultar, trazer para dentro de nós aquilo que a palavra, isto é, que Cristo é, transformação. A analogia que São João nos sugere tão claramente é enarché. Toda vez que o verbo fala, aliás, com a encarnação do verbo, nós temos enarché, o princípio. Cristo, com a sua encarnação sagrada, apagou o princípio da velha criação. São Paulo colhe esta intuição também, a seu modo e linguagem, dizendo: estamos diante de uma nova criação, Neakitsis, e de um novo Adão e de uma nova Eva. É um grande tema na carta aos Romanos e outras cartas de Paulo, no qual ele enseja dizer, como São João disse, que algo inédito, mas prometido, ocorrera. Dito isso, encontramos os fundamentos deste Evangelho, que os atualiza e os supera. Os Evangelhos não são somente a atualização das profecias. Os Evangelhos são a realização das profecias e mais, do mistério até então inaudito. Ninguém conheceu o mistério de Deus plenamente antes de Cristo, muito menos os profetas que o acenaram, sendo verdadeiro e possível. Por fim, chegamos às cartas. A maioria de textos no Novo Testamento são cartas. E, compostas na sua grande maioria, das 21 cartas, 13 são de São Paulo, uma aos Hebreus e 7 chamadas cartas católicas. Com isso, temos ali 21 cartas que, na verdade, por gênero, forma, elas coletam a primeira grande compreensão, e uma compreensão que não é somente uma, mas a compreensão final, não fechada, que está sempre em desenvolvimento, do significado do Evangelho. As cartas guardam aquilo que o Espírito Santo inspirou no coração dos apóstolos para significarem aquilo que ouviram e viram durante 3 anos com Jesus, e aquilo que o Espírito Santo, para além do que viram, lhes explicou ao coração e permitiu que eles fixassem nas palavras do Evangelho e depois nas cartas, em forma de doutrina. O acontecimento de Jesus de Nazaré, por ser verdade, destila doutrina, que são palavras de verdade, que se concretizam na autocompreensão da Igreja, do próprio Deus, Santíssima Trindade, do mundo,
o mundo não é mais entendido a partir de si mesmo, nunca fora. O mundo só pode ser entendido a partir do Cristo. Por isso, vamos para São Paulo. Nós estamos ouvimos no domingo, primeira carta aos Coríntios, estamos ouvindo já há algum tempo, capítulo 2, versículos 6 a 10. Irmãos, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão ser destruídos. Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já antes dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós o revelou por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas e até o que há de mais profundo em Deus. Bem, aqui temos um momento inicial na carta. Bem, primeiro vamos nos localizar. A carta aos Coríntios, a primeira é considerada uma das mais antigas cartas de São Paulo, junto com a primeira aos Tessalonicenses. Cartas ditas autênticas de São Paulo. Quem me acompanha no Testemunho de Fé toda semana, já há algum tempo está lendo e estudando literatura paulina. Expliquei muito bem por 2 vezes o que significam cartas autênticas, proto-paulinas, deutero-paulinas. Basta aproveitar toda semana no Testemunho de Fé, um texto dedicado às Escrituras. Bem, São Paulo aqui é uma cidade grande, importantíssima, um porto importante. Aliás, São Paulo teve, graças ao Espírito Santo, a intuição de uma evangelização não só rural, como é a maioria da evangelização do período de Jesus, mas uma evangelização urbana. Ele invade o mundo dos gentios, que realiza e se desenvolve em torno da economia. E os portos são importantíssimos, onde não havia avião. Os portos são importantes na comunicação bélica, comercial e cultural entre os povos. Os portos, as cidades de portos. E Corinto é uma delas. Ali há muita gente circulando, muito conhecimento, muita influência grega. Lembre-se que os romanos jamais vão destruir a cultura grega, pois é admirável. Os romanos cultos e ricos estudavam grego, leram Homero, foram aos teatros, copiaram, inclusive, parte da arquitetura e da mitologia grega para colocarem como fermento no centro do Império Romano. Mas o tema fundamental aqui é aquele que ouvimos na primeira leitura. Rokmah, sabedoria. São Paulo ironiza, não é sabedoria entre os perfeitos. O que São Paulo quis dizer com sabedoria entre os perfeitos? Filosofia. Porque lembre-se lá no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo está no Areópago, e dizem, é um novo filósofo, é um tagarela, mas vamos escutá-lo. Não é a sabedoria dos príncipes deste mundo, porque, diz São Paulo, serão destruídos. Já vimos muitos impérios que hoje são motivo de visita arqueológica. O maior império do mundo, hoje nós visitamos como arqueologia, as ruínas de Roma. E assim serão muitos outros impérios. Virarão ruína no caminho da igreja para a eternidade. Mas trata-se de algo maior. De novo, da sabedoria de Deus, não da sabedoria dos perfeitos. Essa sabedoria é misteriosa e oculta de São Paulo. Misteriosa não porque é um xadrez escondido, um enigma, não. É misteriosa porque ela é inalcançável e ao mesmo tempo inesgotável. Quanto mais a buscamos, mais a desejamos, mais a encontramos. É oculta porque sem a luz da fé, tudo parece ou vazio ou absurdo. Pense nos momentos de doença, de dor, de fracasso, de ameaça, de derrota. Tudo parece absurdo. Lá está, misteriosa e oculta, a sabedoria de Deus. E mais ainda, São Paulo, como um homem que tem no coração da fé a esperança, diz, reservada para nós desde o princípio. Por fim, ele volta ao tema dos príncipes. É sim, os príncipes mataram Jesus porque não conheciam, não tinham sabedoria.
mas nós, sim. E ele aqui começa a última parte da sua argumentação com uma conjunção adversativa, leve, mas adversativa. Ele diz, ok, Deus nos revelou por meio do Espírito Santo. Por isso que a igreja é templo da sabedoria, porque na igreja, essa que às vezes vemos decadente, contraditória, envolvida em situações ao menos embaraçosas, esta igreja é templo da sabedoria de Deus. São Paulo explica por quê. Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus.